lá comigo no livro de Gênesis, capítulo 27. Vamos à continuação das nossas mensagens, a sequência daquilo que está sendo falado. Gênesis capítulo 27, a partir do versículo 1. E aconteceu que, quando era velho e seus olhos estavam escuros, de modo que não podia ver, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E ele lhe disse: eis que estou aqui. E ele disse: eis que agora eu estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, portanto, rogo-te, toma as tuas armas, tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e traz-me alguma caça. Faz-me uma carne saborosa, tal como eu gosto, e traze-a para mim, para que eu possa comer, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca ouviu quando Isaque falou com Esaú, seu filho, e Esaú foi ao campo para caçar alguma caça e trazê-la. E Rebeca falou a Jacó, seu filho, dizendo: eis que ouviu teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo: traz-me uma caça e faça-me uma carne saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, portanto, meu filho, obedece a minha voz, de acordo com o que eu te ordenar. Vá agora ao rebanho e traz-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei deles uma carne saborosa para teu pai, tal como ele gosta. E tu a levarás a teu pai, para que ele coma e para que ele te abençoe antes da sua morte. E Jacó disse a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem liso. Se porventura meu pai me tocar, eu lhe parecerei como enganador, e eu trarei maldição sobre mim, e não pensa. E sua mãe lhe disse: sobre mim esteja a tua maldição, meu filho. Somente obedece a minha voz, e vai e traz. E ele foi e buscou e os trouxe a sua mãe, e sua mãe fez uma carne saborosa, tal como seu pai gostava. Rebeca tomou os melhores vestidos de Esaú, seu filho mais velho, que estava com ele na casa. Aliás, estava com ela na casa, e as colocou sobre Jacó, seu filho mais novo. E ela colocou as peles e os cabritos sobre as mãos dele e sobre a lisura do seu pescoço. E ela deu a carne saborosa e o pão que ela havia preparado na mão do seu filho Jacó. Amém? Pode sentar, senhor. Queridos, nós começamos a falar a respeito dessa história lá atrás, quando havia só uma promessa sobre a vida de Isaque, mas ele ainda não tinha filhos. E Deus deu a oportunidade a ele de ter filhos. A sua esposa era estéril, e ela teve a oportunidade de engravidar. Ela foi miraculosamente curada da sua esterilidade, e para a honra e glória do nome do Senhor, ela concebeu a 2 filhos. Gente, Jacó e Esaú. E aí nós viemos trabalhando essa história, e hoje nós chegamos numa parte dessa história aqui, aonde nós vamos observar que é muito sério quando você abre a sua boca para falar alguma coisa. Quando você abre a sua boca para proferir alguma coisa, é muito sério o que você está fazendo. Nós vamos aprender isso nessa manhã. Se você pegar antes do capítulo 26, você vai ver que Isaque estava começando a sua família, e Deus deu para ele uma
a sua família. E Isaac foi para um lugar onde havia seca. Isaac foi para um lugar onde não tinha tanta prosperidade. Ele se aproximou do rei. E quando ele chegou lá nesse lugar, ele apresentou Rebeca, que era sua esposa, como sua irmã, porque ele tinha medo que, se ele apresentasse como sua esposa, os homens o matassem para ficar com ela, porque ela era formosa, ela era bonita. E um dia o rei, observando, viu Isaac e Rebeca juntos, e aí ele virou para Isaac e falou: olha, por que você me enganou? Por que você falou que ela era sua irmã? Ela não é sua irmã, ela é sua esposa. E Isaac falou para ele: olha, rei, eu falei isso porque eu tinha medo que eles me matassem por causa dela. E o rei falou para ele: olha, você trouxe um problema muito sério para nós com isso que você fez. Vou abrir um parênteses aqui. Tem muitas pessoas que falam: não, eu vou falar só uma mentirinha aqui, pequenininho, para poder me safar de uma situação, para poder me livrar de uma situação que está difícil para mim. Mas isso não tem problema não, está tranquilo, Deus perdoa. Eu quero te dizer, na régua de Deus não existe mentirinha e nem mentira grande. Na régua de Deus não existe mentira, e mentira para Deus é pecado. Independentemente do motivo que você está mentindo, que você está falando mentira para Deus, é pecado. A intenção de Isaac era a melhor possível, mas ele pecou quando ele falou isso, e o rei, sabendo que o que ele tinha feito poderia prejudicar a nação, o rei fez o decreto. E ele falou para o povo: olha, quem tocar esse homem, ou na sua família, ou na sua mulher, vai se ver comigo, vai ter problema comigo. Se tocar em Isaac ou na sua família, vai ter problema, porque o rei sabia que Isaac era um homem escolhido de Deus, e apesar de ele ter mentido, aquela mentira que parecia ser inocente só para se safar, aquilo poderia trazer um grande problema, porque se Isaac fosse morto naquela terra, Deus com certeza cobraria o seu sangue daquele povo. E aí o rei falou para Isaac: olha, pode viver tranquilo no reino aí, que ninguém vai mexer com você. E o reino lá era um reino difícil. E Isaac então começou a furar poços naquele lugar, e os seus servos furavam poços naquele lugar. E os poços que Isaac furava, eles jorravam água, eles vertiam água muito mais fácil do que os poços do povo que habitava naquela terra. E Isaac começou a prosperar, tudo que ele
E aí Isaac começou a prosperar e ficou muito rico. Só que o tempo foi passando, aqueles filhos que ele tinha foram crescendo, e agora Isaac já era velho e estava cedo, ele não chegava mais. E ele chama o seu filho Esaú, que era o seu primogênito, e fala para Esaú: Esaú, vai lá, pega as suas armas, suas flechas, seu arco, vai lá, caça um animal para mim, traz, faz a carne do jeito que eu gosto e traz para mim, porque eu vou comer e vou te abençoar de acordo com eu penso que Deus me concedeu o teu resto para você. A bênção era de Esaú. Só que você deve se lembrar, se você estava aqui, ou se você já viu essa mensagem, a mensagem anterior. Esaú havia abrindo mão da sua bênção, da primogenitura, para Jacó, por causa de um prato de Isaac. Só que Isaac não sabia disso. Isaac iria abençoar Esaú, porque era ele o seu primogênito. Só que Rebeca, esposa de Isaac, que amava mais a Jacó do que Esaú, ouviu Isaac falar. E ela foi no ouvido de Isaac, e Jacó falou para ele: ó, seu pai mandou chamar seu irmão, e falou para ele preparar, ir lá casar, e preparar uma casa, preparar a carne, do jeito que ele gosta, que ele vai comer, e vai abençoar seu irmão. Seu irmão saiu para caçar, e quando ele saiu para caçar, vai correndo lá no meio do irmão e pega 2 cabritos lá para mim, e traz, porque eu vou fazer a carne do jeito que o seu pai gosta, o seu pai vai te abençoar no lugar do seu irmão. Porque com certeza Rebeca já sabia do que tinha acontecido com Esaú e Jacó. Jacó tinha que estar acordado ouvindo da mamãe: olha, meu irmão passou a Deus da primogenitura para mim, agora é só esperar a hora para eu conseguir ser abençoado. E ele malignamente esperou o momento em que iria colocar em prática o seu plano. O plano de Jacó tinha sido traçado lá atrás, muito antes disso, e ele ficou aguardando o momento que isso iria acontecer. Por que eu te falo que é um plano maligno? Porque o diabo, quando ele quer armar alguma coisa para mim e para você, pode ter certeza que ele não vai armar uma armadilha para você cair aqui agora, não. Ele vai armar uma armadilha para você não perceber que está caindo lá na frente. Porque ele é assim. Ele vai de mansinho. Se ele se manifestar de uma vez, ele não vai conseguir ninguém, mas ele vai de mansinho. E ele armou toda essa cilada para aquela família. E chegou o momento em que a seta que ele tinha jogado lá atrás iria surtir o seu efeito. Só que Satanás não sabia de uma coisa: o que ele achava que seria a destruição daquela família, lá na frente se tornou bênção. Você vai ver no final da história. Mas até esse momento aqui, Jacó foi lá, fez o que a sua mãe pediu para ele fazer e trouxe para ela. Só que Jacó estava preocupado. Mãe, meu irmão é peludo, meu irmão tem pelo pelo corpo, eu sou liso, uma bola de saúde, não tem pelo nenhum. Como é que vai ser isso? Meu pai está certo.
A hora que ele encostar em mim, ele vai ver que eu não tenho medo, ele vai ver que não sou eu. Quando o diabo abre uma cilada para você, você precisa estar debaixo da unção de Deus, debaixo da proteção de Deus, porque o diabo abre uma cilada para você e ele pensa em todos os detalhes. Você acha que o diabo vai fazer uma coisa para você de qualquer jeito? Ele tem um plano para acabar com a sua vida de qualquer jeito? Não, ele abre todos os detalhes. Ele é detalhista. E o diabo já tinha lançado no coração de Rebeca o que era para ser feito. E Isaac falou, Jacó falou para ela, olha, meu pai vai descobrir que não sou eu, e aí ao invés de eu ser abençoado, eu vou ser amaldiçoado. Aí é que é o problema. Olha o que a mãe dele falou: que caia sobre mim a maldição. Que caia a maldição sobre a minha vida. Cuidado do que você pede. Cuidado do que você fala. Cuidado. Quantas vezes você falou: Deus, eu não aguento mais, me leva, me mata, eu quero morrer. Quantas vezes você já falou isso? Pensa para você. Deus, é difícil demais, pelo amor de Deus, eu vou largar tudo, vou chutar o balde e vou embora. Eu vou falar sem medo de errar. 100% de nós que estamos aqui dentro já pensamos nisso pelo menos uma vez na nossa vida. Pelo menos uma vez. Quero mais não. Vambora, larga-se, vou largar tudo, vou chutar o balde, vou abandonar tudo. Deus me mata, eu quero morrer, me leva, eu não aguento mais essa vida não. Pelo menos uma vez na vida nós já pensamos isso. Cuidado com o que você pede. Tem que quando falou aquilo lá, ela falou talvez só para satisfazer o coração, ou para apaziguar, acalmar o coração de Jacó, mas ela não sabia que ela estava chamando para si uma responsabilidade muito grande, e ela teve uma grande consequência por causa disso. Ela falou que ele pode deixar a maldição vir no meu peito que eu resolvo. Aí o que ela fez? Ele foi lá, trouxe os cabritos, ela matou os cabritos, fez a carne do jeito que Isaac precisava, pegou a pele daquele cabrito e começou a cobrir os braços de Jacó, começou a cobrir o pescoço de Jacó. Qual que era o intuito de Rebeca? Enganar Isaac. Se você está esperando alcançar uma bênção sobre a sua vida, enganando alguém, saiba que isso vai trazer consequências para você. Vai fazer. Porque o que Rebeca falou? Jacó, você vai ser abençoado. Seu pai vai te abençoar. Eu posso ser abençoado. A bênção que Deus tinha dado para Abraão lá atrás foi qual? Que você e toda a sua descendência será abençoado. E o membro daquela família já não está sem a maldição. Não chame. Não, deixa eu trocar esse microfone. Não chame a maldição para sua casa. Não chame a maldição para você. Sabe por quê? Porque Deus não determinou maldição para a sua vida. Deus determinou bênção para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Então,
ela fez do jeito que ele gostava. E deu na mão de Jacó e falou: pode ir lá assim com seu pai. Pode ir. Começou com uma mentira. Lá atrás. Por causa de uma mentira. Lá de trás. Veio, até chegar nessa situação. Outra mentira. Você já viu um ditado que vem por aí que fala de um abismo, puxa outro abismo? É isso. É o melhor exemplo disso. Quando tem alguma coisa que começa errado, a tendência é que vai acabar errado, a não ser que Deus entre no meio dessa situação e reverta a história. Mas se Deus não entrar nessa situação e mudar a história, e mudar o ambiente, pode ter certeza que o que começou errado vai acabar errado. Mas a palavra de Deus fala o seguinte: em mim, disse Jesus, em mim todas as coisas se tornaram novas. Talvez você tenha uma maldição no meio da sua família, tenha um problema sério no meio da sua família lá que ninguém consegue resolver, e você fica com aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, se existe alguma maldição na sua vida, e até hoje essa maldição vem perpetuando durante o tempo, eu quero te dizer em nome de Jesus, clame ao Senhor para que Ele reverta essa história, e essa maldição acabou a partir de hoje. Deus tem bênção para você. Deus tem bênção para a sua casa. Deus tem bênção para a sua família. E aí imagina você, a cena, Jacó, vestido com a roupa de Esaú, cheio de pelo de cabrito colado no seu corpo, que ia dar uma gracinha, caminhando com o prato em direção do seu pai. E sabe Deus o que vinha na cabeça daquele homem quando ele fazia isso? Pastor, e aí? O que aconteceu? Cenas dos próximos capítulos. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas o que eu quero frisar para você nessa manhã é que você precisa se preocupar e cuidar muito com aquilo que você tem que falar. Cuidado com aquilo que você tem profetizado sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, essa manhã, e pedimos ao Senhor Deus que nos ajude a refrear a nossa língua, que nos ajude, Deus, a fazermos somente aquilo que está na vontade do Senhor no teu coração.